Fala pessoal, é a Nil6 na área. Hoje um formato um pouquinho diferente, a gente não vai ter análise de modelo, a gente não vai ter análise de lançamento, a gente vai analisar um artigo que fala como que os tokens estão ficando mais caros, né? E como que isso influencia todo o desenvolvimento e a sobrevivência de um produto de AI. Então, se você é interessado nesse assunto, se você quer saber como fazer o seu produto sobreviver no futuro, nos próximos meses, se mantendo atualizado, fica aqui até o final com a gente. Então hoje a gente vai falar desse artigo Tokens are getting more expensive. Os tokens estão ficando mais caros. Tem uma máxima que a gente até trouxe aqui em alguns vídeos anteriores, que você constrói uma feature hoje para o valor dela no futuro. Então você usa um modelo hoje que é o estado da arte, que é o mais caro, mesmo que isso te dê um prejuízo no curto prazo, e lá no longo prazo ele vai ficar mais barato e isso vai fazer com que você economize e fique lucrativo. E esse artigo ele está trazendo uma visão contrária. Então ele fala que, beleza, os modelos realmente vão ficar 10 vezes mais baratos, mas isso não vai salvar o seu produto de assinatura de um short squeeze, então de perder dinheiro. A ideia aqui é, às vezes você usar um melhor modelo é o que vai fazer a sua ideia ser viável ou não. E todo mundo que desenvolve, todas as empresas, elas querem entregar o melhor produto para os clientes, ainda mais no mercado que a gente está vendo, que ele é super concorrido, né? Então todo mundo quer usar o melhor modelo para entregar a feature mais avançada, a feature de melhor qualidade, e isso vem com custo, né? Um custo de você pagar mais caro porque é o modelo mais avançado e você, consequentemente, você acaba gastando mais dinheiro para implementar ele no seu produto, né? E eu acho que é legal, Renan, a gente explicar aqui também um pouquinho como que funciona esse modelo de precificação hoje. Então, quando você tem um aplicativo de AI, você vai cobrar do seu usuário provavelmente uma subscrição. Então, ele vai pagar $20 por mês, R$ 100 por mês, R$ 50 por mês. Só que o seu custo e a forma com que você vai consumir esses modelos de AI é variável. Então, se o seu usuário usar mais o seu serviço, usar mais tokens, você vai pagar por esses tokens a mais que ele está usando. Se ele usar menos, você vai pagar menos. Esse é o padrão que o mercado desenvolveu para os produtos, porque realmente você não consegue pagar um valor fixo pelos tokens dos próprios provedores da OpenAI e da Anthropic, por exemplo, mas você tende a cobrar do seu usuário uma taxa fixa, porque o usuário fica muito incomodado de pagar um valor variável. Então, se ele usar mais, ele paga mais. Mesmo que ele pague um fixo e use menos, isso é uma tendência de que o usuário aceita isso melhor. Acho que outra coisa que é um padrão, né, que tudo custa $20 hoje. Qualquer aplicativo custa $20. Cara, isso não é uma coincidência, assim, é um padrão que um produto fez sucesso, por exemplo, o curso começou com $20, aí o Cloudflare veio com $20, a Lovable $20, ChatGPT $20. Cada produto foi copiando o outro e não tem uma matemática mirabolante aqui por trás para falar, olha, $20 é suficiente. Eu pago, por exemplo, hoje $100 de Cloud Code todo mês e eu uso 300, 400, $500. As empresas estão sim queimando dinheiro, estão sim investindo para crescer, e eles estão crescendo, isso é claro, né? Porque esses produtos são muito bons, mas a gente não sabe até quando isso vai se sustentar, né? E esse gasto, ele vem com a premissa de no futuro vai ficar mais barato e vai se pagar. E esse artigo ele vem para falar o contrário, e a gente vai ver por que que ele argumenta que isso não vai se sustentar no longo prazo e por que que isso é perigoso, né? Boa. Bora pro artigo então? O que o autor tá falando aqui, né? Basicamente isso. Então, você pensar, eu vou ter break-even hoje de $20 por mês e quando o modelo ficar 10 vezes mais barato, eu vou ter 90% de margem. Ele fala, é tão simples que qualquer associado ali de VC, de Venture Capital, consegue fazer essa conta e consegue entender. Então, break-even ou perder um pouco de dinheiro com $20, depois 90% de margem, e aí no terceiro ano você vai lá comprar o seu iate. E aposenta, né? 90% de margem, acho que poucas empresas no mundo conseguiram. E aí acho que tem uma coisa interessante, né? Que ele já joga isso na nossa cara, que foi o que a gente acabou discutindo aqui no começo do vídeo, e aí depois ele já conta que ninguém quer usar o modelo do passado, né? Então, assim, isso é verdade. Ninguém quer usar o modelo que não é o melhor modelo possível para sua tarefa. E quando a gente pega só os modelos que são os melhores possíveis do mundo, né? A gente pega só o estado da arte e esse gráfico, a gente vê quase que eles são constantes. O preço ele não tá caindo, como todo mundo diz, eu tô construindo agora porque o preço vai cair no futuro. Na verdade, a gente vai contar um pouco mais para frente do vídeo que os preços caem sim, mas o modelo mais recente, o modelo mais caro, o modelo melhor, ele continua sendo constante e essa conta não fecha, né? Então, se você espera que no segundo ano a sua margem vai subir, na verdade, a sua margem ela está continuando igual e a sua situação está até pior, porque você cresceu. Então, no primeiro ano você tinha, por exemplo, 2.000 usuários. No segundo ano você tem 500 mil usuários, ou tem alguns aplicativos que tem 1 milhão de usuários com margem negativa. Então, você está queimando cada dia mais dinheiro para manter o seu aplicativo no ar, né? Para manter o seu aplicativo rodando, basicamente. E é legal ver também que tem uma constância muito grande de novos modelos aparecendo.
Então, mesmo que o preço caia, e a gente consegue ver que o preço dos modelos caindo, por exemplo, do GPT-4, um novo modelo foi lançado. E se o seu usuário sabe que você não está usando esse novo modelo, provavelmente ele vai te exigir ou vai parar de usar seu serviço, ele vai querer usar o mais novo, então você vai continuar pagando o mesmo preço ou até um pouco mais. Eu acho que esse gráfico ele representa basicamente isso, essa queda dos modelos, mas o preço mantendo estável aqui em cima. E se você acompanha o AI News, você viu que no vídeo passado a gente mostrou o quão rápido os novos aplicativos colocaram o GPT-5 em produção. Então, cara, o curso foi na mesma hora, o CEO estava no lançamento, mas teve Lovable, Vizero, todas as empresas elas fizeram essa trend de, cara, lançou um modelo novo, em algumas horas ele tem que estar no meu aplicativo, ele não pode deixar de passar 2 dias, porque as pessoas vão trocar de aplicativo se elas verem que eu não sou tão rápido em lançar novos modelos, né? Então isso é uma FOMO, né? Os aplicativos eles não querem ficar de fora, até porque isso pode custar mercado, né? Ninguém quer mudar a precificação, ninguém quer desacelerar a inovação, ninguém quer deixar de usar o novo modelo para não ficar para trás, para não perder mercado para os outros. Só que na prática tá todo mundo perdendo dinheiro junto e tá todo mundo ali queimando dinheiro para colocar o produto na rua, né? Então, no artigo, ele traz a Anthropic como uma empresa que tentou cobrir esse short squeeze, tentou cobrir esse problema do preço. E basicamente ele falou, olha, vamos cobrar 10 vezes o preço inicialmente e deixar o meu usuário gastar o tanto que ele quiser. Então, eu vou conseguir cobrir mais esse uso e vai ter pessoas que vão usar um pouco menos, vai ter pessoas que vão usar um pouco mais e, na teoria, isso vai se balancear. Parecido um pouco com o rodízio. Então, quando você vai num rodízio de japonês, num rodízio de churrasco, essa é um pouco da estratégia. Você vai cobrar um valor fixo por uma quantidade variável ali de comida, só que pessoas vão comer mais, pessoas vão comer menos. Beleza. A Anthropic tentou fazer isso, parece que faz sentido. Só que aí teve um problema muito grande, que foi um usuário aqui, por exemplo, gastou 10 bilhões de tokens. Ele teve um custo de $34 mil naquele mês, pagando $200. Então, não funcionou. E aí, ela também teve algumas outras estratégias, como fazer um auto-scaling dos modelos baseado com a quantidade de uso. E aí, ele tentou mandar alguns processos para a máquina do usuário, mas realmente não funcionou. E aí, basicamente, ela teve esse problema e não existe nenhum valor flat de subscription que funciona nesse novo mundo. Por quê? Porque essas ferramentas são paralelizáveis, você pode rodar agentes em paralelo com tasks infinitas e gastar ali um número infinito de tokens. Então, Eu a acho. matemática é fundamentalmente quebrada. Então não existe, né? Como a gente está vendo aqui, não existe uma fórmula mágica, nem se eu cobrar 10 vezes isso vai ser sustentável, porque eu tenho usuários ali que são muito ativos, que eles gastam milhares de dólares de tokens por mês. E o curso ele foi para uma linha contrária, né? Então, em comparação, o Cloud Code ele tem $20 fixo ali. O curso você consegue pagar $20 fixos também, mas esses $20 eles acabam se tornando uma cota de uso, né? Então, como se fosse você recarrega ali $20 todo mês no curso e você usa ele por um tempo. Na minha experiência prática, isso não funciona. A gente tem experiência aqui que gasta em 2 dias, 3 dias, a cota que seria do mês inteiro, e não dá para você ficar carregando todo dia ali. O curso é parecido com o celular de crédito antigamente, né? Então, você tinha que colocar o crédito aí você usava. E o curso, ele queimou muito dinheiro até ele tomar essa decisão, né? Ele tem centenas de milhares de dólares de funding com várias rodadas, mas ele não se sustentou, porque ele tem que pagar modelo. Então, isso é uma bolha, né? Se você vê aqui tudo que a gente falou, ela uma hora vai estourar quando esse dinheiro de VC secar, quando tiver algum problema na economia, por exemplo, esse dinheiro diminuir novamente, muitas empresas vão quebrar porque elas não conseguem se sustentar, né? E tem até uma entrevista interessante do CEO da Anthropic que disse que, beleza, se você pega cada modelo como fosse uma empresa, né? Então, o primeiro modelo que você treina, ele custa 100 milhões, o segundo, e gera 200 milhões de receita, o segundo, ele já custa 1 bilhão, mas você não consegue pegar esse 1 bilhão de volta no curto período, você já tem que treinar o próximo, que custa ali 10 bilhões, e isso também demora um tempo para você ter essa receita. Então, assim, para esses grandes laboratórios também é um problema porque eles têm que continuar inovando todo ano, e todo ano eles estão gastando 1, 2, 10, 15, algumas dezenas de bilhões para gerar novos modelos e fornecer para não ficar para trás, para também não perder essa corrida, né? Então tá todo mundo queimando dinheiro, desde do pequeno desenvolvedor que tá indie, que tá sozinho na casa dele, até uma grande corporação como a Anthropic que tá ali queimando dinheiro para manter esses produtos e a inovação constante, né? E aí é legal esse meio que meme aqui que ilustra exatamente a cadeia completa, né? Então você paga $200 por ano para um aplicativo com AI, por exemplo, Cursor ou Lovable. O Cursor, ele tá pagando para OpenAI $500 pela API, pelo token de API, e aí então já tem $300 faltando aqui, então ele tá bancando isso com funding, com dinheiro de investidor. A OpenAI paga a Microsoft $1.000 para
computação para conseguir usar a GPU ali, então ela também está tendo $500 ali de prejuízo sendo bancado por VC, e a Microsoft compra as GPUs da NVIDIA por 5 mil, então também está perdendo dinheiro. Quem está ganhando muito dinheiro é a NVIDIA, por enquanto. Legal, trazendo agora também um contraponto, a gente está vendo um crescimento absurdo da qualidade dos modelos. Aqui no eixo X a gente tem as datas, os anos e os meses, e no eixo Y a qualidade. Esse é um benchmark bem legal, chama MMMU, não é o MMU que a gente está acostumado, ele é basicamente um benchmark que olha para modelos multimodais e a qualidade deles. Então, quanto mais alto, melhor, e a gente vê um crescimento bem estável assim dos modelos, e tem várias coisas bem legais de ver aqui. Então, a gente tinha poucos players no início, hoje a gente tem muitos players competindo por esse mercado, competindo por essa inovação, competindo pelos seus tokens. Isso tende a criar pessoas, empresas que vão ficar muito grandes e muitas vão realmente quebrar, como uma bolha geralmente tende a acontecer, mas muitas empresas vão continuar ali em cima, conseguindo virar profitable, conseguindo ajustar esse modelo de precificação com uma qualidade, uma excelência muito grande. Então faz com que você fique dependente dessas ferramentas. Hoje, por exemplo, eu não consigo abrir mão de uma ferramenta de código. Eu seria muito menos produtivo se eu não usasse uma ferramenta de programação ali com AI. Então, tudo isso vai tendendo a qualidade e a consertar esse problema no futuro, com esses modelos ficando mais baratos, com mais pessoas utilizando e com essa estrutura, esse problema estrutural de precificação sendo resolvido. Então, pessoal, ficou muito evidente, né, que existe esse problema, que a gente está vivendo numa era que está todo mundo queimando dinheiro, mas você consegue sobreviver. E aqui a gente vai dar algumas dicas de como, na prática, você consegue mesclar o seu produto para ser lucrativo e, ao mesmo tempo, entregar uma qualidade melhor para o seu cliente. Pegando alguns exemplos de produtos consolidados, por exemplo, o Cloud Code. Cloud Code usa Cloud 3.5 Haiku, que é o menor modelo deles, bem antigo, tem umas duas gerações atrás, e eles usam esse modelo para tarefas muito custosas, por exemplo, ler arquivo, ler página da internet, fazer processamento longo. Ele usa esse modelo pequenininho, barato, super otimizado no prompt para ter uma qualidade razoável ali nessas tarefas que elas são bem custosas. E também entrega o Cloud Opus 4.1, que é um modelo mais caro, mais potente, mas com um limite de uso. Então, dependendo do seu plano ali no Cloud Code, você consegue usar ele só um pouquinho. Ele está disponível, as pessoas conseguem experimentar, e as pessoas que querem ter mais uso desse modelo, né, querem ter um modelo melhor, com features melhores, elas têm que fazer o upgrade do plano para ser ilimitado. Não resolve ainda o problema, né, Gabriel? Mas já ajuda bastante ali na prática, né? E o que eu acho bem legal aqui é que eles não necessariamente falam para o usuário que eles estão usando o Haiku por baixo. Então, eles estão com dois modelos, o Opus e o Sonnet, que são os top modelos deles hoje, o Sonnet 4.1 e o Opus 4.1, mas por baixo dos panos eles conseguem mesclar esses outros modelos muito mais baratos, o que é uma estratégia muito legal. Então, porque você mantém o estado da arte para o seu usuário, mas você consegue mesclar com um modelo mais barato ali por baixo dos panos. E a precificação também aqui foi bem legal. E outra coisa também é fine tuning, né? Então, por exemplo, você experimenta com um modelo melhor, coleta dados dos seus usuários, e aí você fine tune um modelo menor, que vai ser mais barato e vai ser super especialista, e provavelmente ele vai ser tão bom quanto os próximos modelos estado da arte. Você mantém esse custo fixo nos próximos meses, pelo menos no próximo ano, e aí sim você cresce a sua margem. Então, assim, como desenvolvedor de IA, você tem que estar sempre atento a essas alternativas, porque isso nunca na história da engenharia você esteve tão relacionado no P&L da sua empresa. A sua decisão de desenvolvimento, o seu design, ele vai estar extremamente conectado ao P&L ali da sua empresa. E eu acho que uma última dica, que a gente já falou, mas eu quero reforçar, é use limites agressivamente. Então, coloque muitos limites para os seus usuários. Pense num preço que pode ser lucrativo, pensando naquela ideia do rodízio. Então, tem pessoas que vão comer mais, tem pessoas que vão comer menos. Entenda seu usuário, veja qual que é o preço que consegue balancear isso e coloque limites para evitar os super users, o cara que vai gastar 30 bilhões de tokens, a pessoa que vai abusar do seu sistema. Você consegue contornar isso com limites semanais, limites diários, limites mensais. O limite ele tende a ser melhor do que você cobrar por uso, você passar o uso. Então o Cursor teve um problema muito grande querendo cobrar por uso, as pessoas não querem pagar por uso, elas preferem pagar fixo e gastar menos. Então use esse limite de forma inteligente, entenda como que seu cliente funciona, como que seu cliente usa a sua solução, qual que é a média de gasto e crie os seus limites em cima disso. Boa! Então esse foi o artigo dessa semana, pessoal. Conta aqui pra gente nos comentários se você já passou por esse problema, como que você tá lidando com isso no seu produto. A gente vai deixar aqui na nossa descrição também link pro artigo, link pro Discord, link pro grupo do WhatsApp. Então entre em contato com a gente vai adorar trocar uma ideia com vocês, beleza? E até semana que vem.